Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao 26. João, capítulo 12, do versículo 20 ao 26. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Então os que tinham subido à festa adorar estavam alguns gregos. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois avisaram a Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honra. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, gratos somos a Ti, ó Senhor, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Por isso, Pai, te glorificamos e te exaltamos. Estamos, Senhor, aqui, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, ó Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor. Aquilo, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos, mas aquilo, Senhor, que precisamos da Tua parte. Que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a corrigir, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que é o Senhor quem fere, é o Senhor quem cicatriza, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz. Por isso eu te peço, Senhor, que eu diminua para que Tu cresça e que eu suma para que Tu apareça. Que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser proclamado, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a ministrar e que seja o Senhor a mudar vidas neste lugar. Que seja, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder da Tua palavra, que vidas venham verdadeiramente reconhecer quem Tu és, que vidas venham reconhecer que Tu és aquele que era, que é e que há de vir, que Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Continua, Senhor, falando conosco neste lugar, assim como Tu já falaste por diversas maneiras. Te pedimos, continua a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vimos quarta-feira passada a respeito da entrada triunfante de Jesus Cristo, a qual Jesus entra sentado em jumentinho e Ele é honrado, Ele é ovacionado pelaquela multidão que estava ali, aquela multidão a qual clamava e pedia para que o Senhor Jesus os salvasse, para que o Senhor Jesus fosse o Rei deles. Vimos quinta-feira passada a respeito daqueles que buscavam e também queriam matar Lázaro pelo que ele tinha feito, pelo que ele significava, só o seu modo de viver, mostrava Jesus Cristo e mostrava a obra salvadora de Jesus. Hoje Paulo vai nos dizer que alguns gregos desejavam ver a Jesus. Vemos a respeito dos gentios, aqueles que resolveram ir até Jesus, resolveram falar com Jesus e ver a Jesus Cristo. O texto começa a nos dizer: entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Alguns gregos estavam, não todos, mas alguns gregos estavam ali na festa. O texto não vai nos dizer se esses gregos eram gregos que se converteram ao judaísmo
ou se eram gregos que não conheciam a Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que no templo existia um lugar onde o próprio Jesus expulsou ali os vendedores, as pessoas que estavam ali fazendo a casa do Senhor de comércio, porque aquele lugar era onde os gregos, era onde os gentios se reuniam, porque eles não podiam entrar no templo, eles ficavam ali na porta ouvindo a palavra do Senhor, escutando algumas palavras e não conseguiam às vezes entender todas as palavras, mas ao ouvir algumas palavras eles ficavam ali aglomerados para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir um salmo, para ouvir o Senhor falar. Eles não tinham como adentrar ao templo, porque só podia entrar no templo quem era judeu, mas eles ficavam à porta, ouvindo de fora a palavra do Senhor. Por isso, alguns gregos subiam até as festas para poder ouvir alguma coisa, para ter algum conhecimento das Escrituras, para ter algum conhecimento. E João vai nos dizer que entre aos que tinham subido à festa, lembrando que nós vimos domingo, quarta-feira passada, que eles subiam 3 dias antes da festa da Páscoa, para estar se preparando para aquele momento, para a festa da Páscoa, a festa do Cordeiro, que eles estariam sacrificando pelas suas vidas, pelos seus pecados. Então, tinham subido à festa e adorar, e estavam alguns gregos ali naquele lugar. E eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Por que eles se dirigem a Filipe? Não vão direto a Jesus Cristo. Primeiro, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele era carregado de multidões. Pessoas o cercavam e estavam sempre ao seu redor. Era difícil chegar até Jesus de forma humana. Não estou querendo dizer, ou dizendo como a igreja, outras igrejas vão dizer que conseguem chegar até Jesus por causa de outras pessoas. Mas neste momento, Jesus ele sempre estava cercado de multidão. Alguns vão dizer porque chegaram até Filipe, porque Filipe era o único dos discípulos com nome grego. Por isso eles chegam até Filipe. Então eles se dirigem até Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. É muito importante e interessante ver que pessoas chegaram até Filipe dizendo que querem ver Jesus. E pessoas ainda no mundo de hoje só poderão chegar até Jesus Cristo se você que conheceu a Jesus Cristo, que conhece a Jesus Cristo, que anda com Jesus Cristo, anunciar a Jesus Cristo. Pessoas só chegarão a conhecer e chegarão a ver e conhecer a Jesus se você, como verdadeiro cristão em Cristo Jesus, anunciar esse Evangelho, anunciar o nome de Jesus Cristo, anunciar e falar a respeito do que Jesus fez e realizou na sua vida. Por isso, chegaram até Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizer ao André, e os dois avisaram Jesus. Filipe não foi direto a Jesus, ele chegou até o André, conversou com ele e falou, e os dois foram juntos para Jesus, para avisar a Jesus a importância do relacionamento entre irmãos, a importância de você ter relacionamento com aqueles que estão dentro da igreja, com aqueles que estão dentro da casa do Senhor, a importância de ter um relacionamento para caminhar juntos, para ter alguém para falar, para poder ter alguém para comunicar e falar: olha, pessoa assim, queria saber mais da palavra, o que você podia me dizer, o que você podia me falar? Existe alguém que você possa se comunicar e conversar para que chegue até a Jesus Cristo. E Jesus lhe respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por diversas vezes, pelo menos por 2 vezes no livro de João, Jesus vai dizer que ainda não é chegada a hora. Por 2 vezes no livro de João, quando tentaram apedrejar, ele sai pela tangente e não acham ele para apedrejar, e ele diz, porque o texto nos diz que ainda não era chegada a hora.
Jesus Cristo disse: é chegado a hora. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de que o Cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo viesse a se entregar e viesse a morrer por amor de nós. Por isso Jesus disse: é chegada a hora. Por que é chegada a hora? Porque a palavra do Senhor foi anunciada a todos. A palavra do Senhor chegou até o ouvido dos gentios. A palavra do Senhor e o testemunho de Cristo Jesus chegou até aqueles que não eram, mas que o Senhor escolheu para ser. E Jesus disse que em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus Cristo está comparando a sua morte como o ato de semear. Jesus Cristo está comparando a sua morte com o ato de semear. Por isso ele fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Porque uma semente guardada, ela não germina. Uma semente guardada, ela não vira uma árvore e ela não dá frutos. Uma semente guardada, ela não se multiplica sozinha, mas quando ela é enterrada, ela é morta, ela germina e ela cresce e dá frutos. Por isso Jesus Cristo está dizendo que é necessário, como um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Se ele não morrer, se ele não cair na terra e não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, dará muitos frutos. Jesus Cristo está demonstrando que ele, ao morrer e ressuscitar, ele não só alcançaria aquelas pessoas que ali estavam, mas ele alcançaria toda a geração e toda a eternidade de geração de homens e mulheres. Jesus Cristo está afirmando que ele, ao morrer e ressuscitar, ele pagaria o preço por toda a humanidade, e o seu sacrifício seria para amplas as pessoas, e ele frutificaria na vida de muito mais pessoas do que ele tinha multiplicado no seu andar e na sua caminhada com os seus discípulos na terra. Por isso Jesus Cristo está dizendo: é chegada a hora, é chegada a hora de eu me entregar, é chegada a hora de eu morrer, porque se eu não morrer, eu ficarei sozinho, mas se eu morrer, eu frutificarei na vida de muitas pessoas. E quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Jesus está dizendo a respeito daquele que ama fazer a sua vontade, aquele que ama viver a sua vida e que ama intensamente fazer o seu eu crescer, a sua vontade, os seus desejos. Por isso Jesus Cristo está dizendo: em verdade, não. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Jesus Cristo está anunciando que aquele que ama a sua vida, que ama fazer a sua vontade, que ama fazer o seu desejo, que ama viver a vida loucamente, que ama viver uma vida conforme lhe atrai, perderá a sua vida. Perderá a sua vida. Não somente o livro de João vai nos falar sobre isso, mas Mateus vai nos falar sobre essas palavras, e outros textos também vão nos dizer a respeito dessas mesmas palavras. Jesus Cristo está dizendo sobre um evangelho de renúncia. Jesus Cristo está demonstrando que o evangelho nunca foi de ganhar, mas sim de perder. O evangelho nunca foi de eu adquirir o que eu quero para a minha vida. O evangelho nunca foi de eu aceito a Jesus porque ele vai mudar a minha história, ele vai me dar um carro, ele vai me dar uma casa, ele vai me dar um casamento, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo na minha vida. Mas Jesus Cristo sempre demonstrou que o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que ele veio pregar, era um evangelho de renúncia.
O exemplo mais claro era do rico, a qual chegou até Jesus e disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar sobre a lei. Ele fala: eu guardo todos esses mandamentos. E Jesus disse: então vai, vende tudo o que tem e segue-me. E ele foi embora porque era caro demais para seguir a Jesus. Pessoas seguem e dizem que seguem a Jesus Cristo no evangelho de que eu posso fazer como os judeus. Muitos não aceitavam o evangelho de Jesus Cristo porque diziam: duras são essas palavras, quem pode recebê-las? Porque as pessoas queriam viver uma vida pecaminosa e quando tinham a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, quando tinham algumas festas judaicas, eles iam lá, sacrificavam um animal e estava tudo certo, a dívida estava paga. Existem pessoas ainda até hoje dessa forma, preferem alguns tipos de religião, porque lá eu posso fazer o que eu quiser, e depois antes da Páscoa eu vou lá, me purifico, eu paro de fazer isso, eu paro de pecar, eu paro de agir, eu paro de fazer as coisas, e depois que passa, continua a vida pecaminosa que sempre viveu. Pessoas querem uma vida fácil, querem viver a carne e querem ainda receberem a vida eterna. Pessoas querem um evangelho que pregue que Deus te ama do jeito que você é, pode fazer o que você quiser, porque Deus te entende, Deus te ama. Mas João vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em 1 João 3,16, bota para mim por favor, 1 João 3,16, o próprio João vai nos dizer o que precisamos fazer com esse amor que Cristo fez por nós, o que precisamos agir e de que forma deveremos agir por causa deste amor que Cristo se encontrou por nós. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos de verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. É necessário fazer isso. É necessário não somente receber, porque muitas pessoas querem receber, mas não querem doar. Muitas pessoas querem ter e querem possuir, mas não querem deixar. Eu quero ganhar de Jesus Cristo a salvação, eu quero ganhar o meu casamento, eu quero ganhar os meus filhos, eu quero ganhar, mas o que você tem deixado por amor de Jesus Cristo? O que você tem abrido mão da sua vida por amor de Jesus Cristo? O que você tem deixado por amor de Jesus Cristo? Muito se quer. Vivemos um evangelho onde existem placas e existem anúncios de que venha receber a chave da sua casa. Você vem aqui e você receberá o seu milagre. É momento de cura, de libertação, e momentos que vão chamando pessoas somente para receber. Mas o evangelho sempre foi de deixar, de renunciar ao seu eu, de negar a sua própria carne. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odiar a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. João está dizendo, o ato aqui de odiar não quer dizer aquele que quer morrer, que quer se matar, não. Ele está dizendo o ato de não ter a sua vida como válida, os seus desejos como válido. Porque aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai muito mais além do que o sim. Ele demonstra que ele sozinho, ele não consegue se salvar. Ele demonstra que só pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas suas vontades, ele não consegue. Por isso que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele demonstra assim, eu não consigo, mas através de Jesus Cristo, eu posso receber a vida eterna.
Porque quando aceitamos a Jesus Cristo, Ele vai muito mais além do que o ato de dizer sim, porque precisamos viver uma vida de renúncia. Precisamos viver uma vida de negar a si mesmo, de mostrar ao Senhor: olha, eu não conseguiria sozinho, por isso eu te aceitei, então por isso eu quero te servir, eu quero viver a sua vontade, eu quero fazer o teu querer, eu quero viver para ti. E por isso que Jesus vai dizer que aquele que odiar a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Eu não estou querendo te dizer que você precisa largar o seu emprego, que você precisa deixar de estudar, que você precisa de deixar de sonhar, de ter os seus sonhos, de fazer as coisas que você deseja e sonha para a sua vida. Mas eu quero te dizer que for o que for fazer, faça para a glória de Deus. Se você for estudar, seja o melhor, porque você está fazendo para o Senhor. Se você trabalhar de carteira assinada ou se você for dono do seu emprego, faça o melhor, porque você não está fazendo mais para você, você está fazendo para Deus. Seja o que você for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, seja para a glória de Deus. Precisamos viver dessa forma, pois Jesus Cristo nos chamou a viver desta forma. O Evangelho nunca foi um Evangelho de bênçãos. Não que o Senhor não possa te abençoar, não que o Senhor não possa realizar na sua vida, mas o intuito não é esse. O intuito que você busca ao Senhor, por isso que Jesus disse àquela multidão: porque estão à procura de mim, porque viram o que eu posso fazer. É por isso que vocês estão me seguindo. E existem muitas pessoas ainda hoje que seguem a Cristo Jesus pelo que Ele pode dar. O intuito é receber, é conquistar, é possuir. E nunca foi de entregar as suas vidas, nunca foi de negar a sua vontade, nunca foi de deixar as coisas para servir a Cristo Jesus, nunca foi de cortar a própria carne, mas sempre foi de que não, vem a mim, vem a mim, vem a mim, o vosso reino, nada. Ainda hoje existem pessoas, assim como seguiam a Cristo Jesus pelos sinais, pessoas ainda seguem a Cristo Jesus pelos sinais. Porque algumas pessoas seguem a Cristo Jesus porque Ele pode dar, porque Ele pode fazer, porque Ele é realizador de milagres. Outras seguem a Cristo Jesus com medo, somente com medo de ir para o inferno. Mas precisamos seguir a Cristo Jesus, porque somos gratos pelo sacrifício que Ele fez. E precisamos demonstrar que somos gratos a Ele, vivendo e deixando Deus gastar as nossas vidas. Precisamos viver de modo que o Senhor venha a fazer através das nossas vidas. Precisamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Não para ser reconhecido, não para meu engrandecimento, não para engrandecimento da minha família, mas para que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam: o Senhor é engrandecido na vida daquela pessoa. Precisamos declarar esse amor. Precisamos demonstrar que Cristo Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou e que Ele pregou para este mundo foi esse: que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odiar a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E Jesus Cristo continua dizendo: e se alguém quiser me servir, siga. Alguém pode dizer: ah, Jesus, graças a Deus o Senhor morreu na cruz do Calvário e eu não preciso fazer isso. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui: aquele que quiser me servir, siga. É necessário morrer. É necessário entregar a sua vida por Cristo Jesus. É necessário deixar o seu eu, deixar o seu ego, deixar a sua vontade, os seus desejos, para viver a vontade e os desejos de Jesus. Por isso Jesus está dizendo: alguém quiser me servir, siga-me. Eu sou o exemplo de vocês, Jesus Cristo está dizendo. Ele é o exemplo a ser vivido. E como Ele viveu, você precisa viver. Da forma que Ele caminhou por essa terra, você precisa
da forma que ele viveu e as coisas que ele negou, você precisa negar também. Por isso ele disse: aquele que quer ser o meu servo, siga-me. E aonde eu estiver, lá também estará o meu servo. E aonde Jesus Cristo estiver, o servo também estará. Por isso precisamos também analisar aonde temos caminhado, aonde temos ido. Será que o Senhor tem ido conosco? Será que o Senhor está lá conosco nas nossas caminhadas, aonde nós temos colocado os nossos pés? Será que verdadeiramente temos sido servos de Jesus Cristo? Temos sido servos daquele que morreu e ressuscitou e vivo está? A palavra no grego para servo aqui é diáconos, que significa serviço, aquele que serve. Por isso Jesus Cristo está dizendo: aquele que quiser me seguir, siga-me. Aquele que quiser me servir, siga-me. E aonde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se você quer servir a Jesus Cristo, se você quer verdadeiramente viver uma vida para o Senhor, siga o que o Senhor fez. Siga Jesus Cristo como espelho para a sua vida. Negue-se a si mesmo. Negue-se a sua vontade. Por isso Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, ele ora ao Senhor: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade e não a minha. Precisamos seguir a Jesus Cristo. Ele mesmo rogou ao Pai e disse: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque às vezes, quando podemos analisar que se fosse a nossa vontade, não, eu não vou não vou fazer, não vou passar por isso não. Mas se for a vontade do Senhor, siga em frente, pois Ele é que irá te honrar. O texto continua nos dizendo, ele disse que aonde eu estiver, ali estará o meu servo, e se alguém me serve, o Pai o honrará. É necessário servir a Cristo Jesus, porque o Senhor te honrará. O Senhor tem honra para aqueles que o servem. O Senhor tem honra para aqueles que negam a sua vontade, que negam os seus desejos, que deixam tudo para servir a Cristo Jesus. O Senhor tem honra para te entregar, mas somente para aqueles que verdadeiramente têm negado o seu eu. Somente para aqueles que têm negado a sua vontade, têm negado fazer o seu querer e fazer a vontade do Senhor. Precisamos viver Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho é servir a Ele e morrer o nosso eu, e morrer a nossa vontade, morrer o velho homem. Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida, e essa vida que você agora tem não é para você desfrutar da forma que você quer, não é para você viver da forma que bem te atrai, não é para você viver essa vida do jeito que você quer, mas é para viver essa vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Que possamos verdadeiramente viver a vida que Jesus Cristo nos deu, honrando e glorificando a Ele, com as nossas atitudes, com os nossos desejos, com a nossa vontade, que possamos glorificar ao Senhor ao abrir as nossas bocas, que possamos glorificar ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que possamos ser verdadeiramente cristãos em Cristo Jesus, pequenos cristos, anunciando a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo com as nossas vidas. Que possamos viver esse Evangelho, a qual Jesus Cristo pregou e a qual Ele pregava, e que nós precisamos viver. Não podemos viver um Evangelho de fazer a nossa vontade, trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha, como Esaú fez com Jacó. A primogenitura ele era muito importante. A primogenitura era algo a qual, se o pai faltasse, o filho mais velho ele era aquele que cuidava da casa, era aquele que recebia a herança dobrada, é aquele que estaria por cima de todo mundo, ele que mandava, e os seus irmãos obedeciam, e a sua mãe obedecia, e todos
vida com Cristo Jesus por algo momentâneo, tem trocado o seu relacionamento e a sua vida por algo momentâneo. Precisamos verdadeiramente servir a Cristo Jesus, negando o nosso eu, negando a nossa vontade, porque só assim ganharemos a nossa vida e seremos honrados pelo Senhor. Que você possa verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, como Ele nos ensinou. Que possamos verdadeiramente negar a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos, para viver para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.